Vou mostrar para vocês na parte superior essa aqui que foi um achado importantíssimo. Vocês estão vendo os níveis que eu falei? Nível 1 e 2, depois nível 2 e 3, nível 4, 3 e 4, e aqui vem o nível 5. Está escrito Level 5. Uma parede. Por que esse nível é importante? Estão vendo esse Level 5 aqui, olha? Está escrito com algarismo romano? É importante demais isso, eu vou falar com vocês por quê. Eu quero ler uma passagem da Bíblia. Olha como a Bíblia ela é preciosa nos mínimos detalhes. Eu quero ler com vocês aqui o texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Você tem uma Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, leia comigo. Você vai ver que às vezes as pessoas pensam que comprovar a história da Bíblia é ficar achando a Arca de Noé no Monte Ararat, onde estão os 10 mandamentos, onde ficava o Jardim do Éden. Na verdade, nós comprovamos a historicidade da Bíblia por detalhes. Lembra que eu falei com vocês da história dos reis de Israel? Você tinha Saul, depois Davi, Salomão e Roboão. Quando Roboão assumiu o poder, a Bíblia diz que Roboão começou a fortificar as cidades de seu pai Salomão. Por quê? Porque ele viu uma guerra civil iminente e ele começou a pagar dinheiro para fortalecer essas cidades. Aí diz aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 5. Roboão morou em Jerusalém e, para defesa, fortificou várias cidades de Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Hetzur, Sorró, Adulão, Gat, Marechá, Zaf, Adoraim, Laquis, Azeca e outras. Laquis foi amuralhada por Roboão. Agora o problema é que em Laquis não tinha nenhuma muralha da época de Roboão. Então os críticos diziam, é erro da Bíblia. Aqui está uma prova de que a Bíblia não é um livro acadêmico, que a Bíblia fala que Roboão fez as muralhas da cidade, só que quando você vai olhar lá na cidade, no nível 5, que é a época de Roboão, você entende agora os níveis, não há nenhum indício de muralha ali. A Bíblia errou, mentiu, não é histórica. E aí nós tínhamos um desafio, porque desde os anos 1930, que Laquis estava sendo escavada, você encontrava uma muralha do período do bronze, você encontrava muralha do período do ferro 2, mas você não encontrava muralha do período de Roboão. Aí que veio um achado importantíssimo, que foi dessa muralha que está aí no nível 5, em algarismo romano. Essa muralha foi datada a partir do teste do carbono 14 e descobriu-se que ela é da época exato de quem? Roboão, essa muralha de 920 a.C. Olha aqui um desenho do artigo científico publicado. Então você tem uma muralha do nível 6, estão vendo? Uma muralha do nível 5, muralhas do nível 1 e 2, e essa muralha que está aqui em cima da muralha 4, ela era feita de tijolos de adobe. E abaixo dela, nível 5, você tem uma muralha de pedra. Aí você está vendo como é que as muralhas foram construídas ao longo do tempo na cidade. Essa muralha, número 5, que os críticos diziam que não existiu. E olha como é que ela era não apenas linda, mas muito bem trabalhada com pedras. E era uma muralha para fortaleza. E como é que a gente faz datação de carbono 14 aqui? Muito bem. O carbono 14, ele só serve para datar material orgânico. Carbono 14 não data pedra nem cerâmica. Está achando interessante? Mas como é que a gente usa, então, carbono 14 nisso? Carbono 14, se você tem na argamassa da parede, pedaço de folha, pedaço de madeira, você pode pegar aquele pedacinho ali e levar e datar em laboratório. E inclusive, antes de vir embora, o Dr. Gafko me chamou para um jantar que tinha um acadêmico da Alemanha que estava escavando em Hatzor. Aí ele falou, Rodrigo, antes de você ir embora, eu quero te apresentar um erudito aqui, um acadêmico que está escavando em Hatzor, um alemão. Fomos jantar, eu, o professor Gafko e esse alemão. E aí ele estava na conversa, ele contando que é caro
o processo de carbono 14, e ele manda para 2 laboratórios diferentes. Um é o laboratório de Oxford, na Inglaterra, que é ligado com Cambridge, altamente sofisticado, e o outro ele manda para um outro país, eu não sei se é na Dinamarca, acho que é Dinamarca. E ele manda de maneira cega. Ele só manda a amostra e fala assim, datem para mim esse pedacinho aqui. E os laboratórios mandam para ele as informações, e aí ele faz o cruzamento, junto com a cerâmica encontrada e tudo mais. Já que o pessoal está achando interessante, eu vou mostrar de primeira mão uma coisa para vocês aqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Estão vendo isso aqui? Peraí, deixa eu colocar aqui. Pergunta pessoal, meu bem, que letra... Se eles conseguem identificar que letra é essa e que símbolo é esse que está aqui em cima, ó. Está escrito em inglês. Não, mas a letra de cima... Ah, apareceu em inglês. Laura O que está escrito aí? Hebrew University of Jerusalem. Sabe o que é isso aqui? Vou mostrar para vocês. Nem abri ainda, nem para o pessoal do museu mostrei. Isso aqui é a documentação. Olha aqui, ó. Israel Antiquities Authority. Tira por quê? Ficou branco? Ah, tá, perdão. Apareceu o endereço, Laura falou. Mas tudo bem, só apareceu o endereço aqui do NASP. Que apareceu o endereço aqui de casa também. Isso aqui, vou tapar aqui, ó. É a aprovação para eu trazer para o Brasil cerâmicas, que a gente faz datação de cerâmicas, e isso é uma datação que nós vamos fazer com o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, sediado na USP, e essa cerâmica vai ser levada para lá, nós vamos datar no IPEM e nós vamos publicar os resultados dessa cerâmica encontrada em Laquis. E olha bem, tem cerâmica do bronze, cerâmica do ferro, cerâmica do bronze médio, mas as cerâmicas vão para a USP lá sem falar de que período é. E nós vamos datar, e vamos descobrir se elas foram feitas lá, se não foram feitas lá, se elas são dessa época ou se não são, e aí depois aguardem o artigo científico que vai ser publicado sobre isso também, tá bem? Então, só para você ver que realmente a gente faz um trabalho sério, não é um trabalho de brincadeira.